Por que, irmãos, estudar a palavra de Deus? Primeiro eu vou abordar esse assunto. Por que devemos estudar? Primeiro, o que significa Torá? Na Bíblia hebraica, Torá significa lei, e hoje melhor traduzido, significa instruções. Deus, Ele iniciou seu povo lá no Gênesis, e esse povo precisou de ser instruído. No início, Ele começou lá dando as instruções. E essas instruções chegaram para nós hoje, que é a palavra de Deus. Então, sobre isso eu quero falar, sobre leis, o que Deus tem, qual é a lei que continua, qual a lei que não continua. O assunto, o tema é bem grande, não tem como a gente abordar tudo. Desde já, se algum irmão tiver alguma dúvida, pode estar procurando lá embaixo para tirar, não tem como abordar todos os assuntos. Depois, a gente, outra oportunidade, pode vir, pastor, tem uma ideia, sugestão aí. O que acontece, irmãos? Eu estava pensando nesses dias, a igreja, falando com a irmã Lucélia, com a irmã Reginaldo, que a gente tem conversado, e que bom, a igreja está orando nas terças-feiras de manhã, na sexta-feira à noite, e tem também a oportunidade de estar domingo de manhã. Então, assim, não tem desculpa para a gente não orar aqui na igreja com os irmãos. E também temos nosso culto de adoração à noite, que é o domingo à noite, que a gente vem, canta a Deus, louva, entrega nosso culto de louvor, adoração ao nosso Deus. E por que não estudar a palavra de Deus mais profundamente? Porque é a palavra que vai nos instruir, nos ensinar. Não adianta eu me emocionar com uma coisa se ele não me ensinou em nada. Ela tem que me ensinar algo que eu tenho que botar em ação. No dia seguinte, eu aprendi algo. Ela tem que me valer alguma coisa. Senão não valeu de nada, não foi instrução. Por exemplo, na escola, todo mundo estuda. Todo mundo vai para a escola. Já foi um dia. Ele foi para aprender alguma coisa. Aqui, olha só o tempo que a criança estuda. Ela começa ali hoje, mais cedo. Com 1 ano, às vezes, já vai. Depois vem o fundamental, ensino médio, faculdade, pós, doutorado. Enfim, a pessoa estuda a vida toda. E por que não estudar a palavra de Deus? Que é a instrução máxima da nossa vida cristã. Então é isso que eu quero falar com os irmãos, é isso que eu quero destacar, é isso que a gente vai abordar hoje. E é isso que Paulo fez a Timóteo. Timóteo começou ali e Paulo instruiu essa carta para dar as instruções a Timóteo, como ele ser um cristão verdadeiro. Timóteo estava numa função de pastor, mas serve para mim, para vocês, todos, crianças, jovens, instrução de como ser um cristão. Então foi isso que Paulo instruiu a Timóteo. 1 Timóteo 8 a 11. Vamos ler a palavra do Senhor. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que a lei não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, os que juram falsamente e para todos aqueles que se opõem à sã doutrina. Esta sã doutrina vem do glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho de Deus bendito. Então, isso que Paulo escreve a Timóteo, nesses versículos, é isso que nós vamos abordar hoje, pela manhã. Irmãos, nessa palavra iremos entender os principais motivos da carta de Paulo a Timóteo. Quem foi Timóteo? A gente conhece muito Paulo, Paulo. Então, mas quem foi Timóteo? Timóteo nasceu em Listra, uma província romana da Galácia. O pai de Timóteo era grego, sua mãe era judia, sua mãe se chamava Eunice, sua avó se chamava
Lóide, elas eram judias e encaminharam Timóteo na fé. Aí a gente vê a importância dos pais, dos avós. A gente tem algumas experiências aqui, algumas mães aqui que encaminham seus netos na fé. Então elas fizeram isso. Então é um exemplo também aqui. Provavelmente Timóteo, ele se converteu na primeira viagem missionária de Paulo, na região da Galácia. Timóteo, ele começou a acompanhar Paulo na segunda viagem missionária de Paulo, aonde provavelmente ele se converteu. E ali ele se circuncidou, não por obrigação, porque aquilo não dá salvação. A gente viu isso lá em Gálatas, quando estudamos Gálatas. Ele se circuncidou para aquilo servir, não ter dificuldade para ele. Para ele não fazia diferença, porque a salvação estava em Cristo. Então ele só fez aquele ato para não criar dificuldade, para ele dar exemplo. Porque ele lidava tanto com judeus como com gentios. Certo? Timóteo, um detalhe, uma frase aqui que eu achei, tem referência aí do autor, né? Que não é minha, então que dá o autor. A gente aprende lá que não é nossa, a gente tem que falar. O autor é o Hernandes Dias Lopes, um grande pregador da palavra de Deus, e ele diz assim no seu livro: Timóteo serviu o Evangelho. Ele serviu com Paulo e não a Paulo. Tem uma diferença aí. Eu estou junto com o pastor, estou servindo com ele, e não servindo ao pastor ou ao meu irmão. Entende? Tem uma diferença. Então ele serviu com Paulo. Vamos, Ronan, vamos servir juntos. Vamos pegar o Evangelho. Vamos, Vanil, vamos, pastor. Então é essa a ideia. Vamos, Jonathan, Mateus. Então é essa a ideia. Vamos servir, irmãos. Juntos, servir a Deus. Então isso que Timóteo fez. E o engraçado, que Paulo terminou seu ministério no ano 67, a morte dele. E Timóteo continuou sendo pastor, fazendo a parte dele. Ele só morreu provavelmente no ano 97, 30 anos depois. Então 30 anos depois ele serviu a Cristo, independente se Paulo estava vivo ou não, se estava com ele ou não. É uma lição, são lições. Você não pode estar sua vida baseada em uma pessoa. Sua vida está em Cristo, focar em Cristo. Então a gente tem que focar em Cristo. Mas esses não são os detalhes principais, só estou abordando, tá, irmão? Vamos lá, vamos dar continuidade. O que aconteceu nessa carta? O que precisou a urgência de Paulo instruir Timóteo? Essa carta tinha uma igreja, esse local onde Timóteo estava era Éfeso, e ali tinha diversos falsos profetas, falsos pastores, ensinando a doutrina que não era o evangelho de verdade. Então Paulo instruiu a Timóteo. E a primeira lição para nós hoje é o seguinte: a função da lei. Verso 8, os irmãos acompanham comigo, verso 8. Sabemos que a lei é boa, se alguém usa de maneira adequada. Quando falo em lei, todo mundo se assusta. Como eu falei em lei, os irmãos, né? Vamos lá fazer um julgamento aqui santo. Lei, falar sobre lei, assusta a gente quando fala sobre lei. Mas, irmão, se a gente andar correto, a lei não é para nós. Então a lei é para aqueles que andam, né, contra a lei de Deus. Então não se assusta com a lei. A lei é para nos instruir. A lei é para nos ensinar. Então vamos aprender, vamos focar nisso. A gente assusta com a lei. Irmãos, a lei é para ensinar a gente. Eu recebi uma lei. E nós vamos instruir. Instruir quem? Os menores. Os mais novos. Paulo orienta isso lá a Timóteo, as mais idosas ensinam as mais novas, os mais idosos ensinam os mais novos, e assim vai. A lei é para ser instruída e ser repassada. Em Éfeso tinha falsos pastores que usavam a lei para enganar o povo, como os escribas, os fariseus faziam isso na época de Jesus. Então as leis, eles usavam as leis em favor próprio, mas as leis são para isso. A lei é para caminhar a gente no caminho certo, que é Cristo Jesus. A função da lei é instruir e ensinar.
coisa, irmãos. Quando fala em lei, voltando esse assunto, é meio chato. Quando fala em lei, alguém vem para falar, lei, bota o cinto. Que nada, bota cinto. Não, vai devagar aí. Hoje na correria nossa, você está andando, né? A 100, vem um cara, dá uma buzina atrás. Bora, você está querendo dizer o quê? Você está lento, bora, vamos correr. Mas a lei, gente, é para instruir a gente, para nos proteger, para nos guardar. A lei é para o nosso bem. Por exemplo, a lei de trânsito, é um exemplo fácil. A lei de trânsito, a primeira coisa que ela ensina, entrou no carro, ajustou os detalhes. Eu já fiz tem um tempo, não sei se mudou alguma coisa, mas ela fala, coloque o cinto antes de você começar a andar com o carro. Porque está dizendo, o que ela está dizendo para mim? Isso é para te proteger. Se acontecer um acidente, você está guardado, protegido. Você está seguro. Então, todas as leis, a gente está falando de leis humanas, fazendo uma simbologia. É para nos guardar. Claro que o mundo, ele se corrompe. Então, ele vai pegar a lei, como que aconteceu na época, a lei vai distorcer a lei, a usar em favor próprio. Então, o mundo vai fazer isso. Então, vou fazer uma pergunta. Quem acha que a lei é chata? Alguém acha que a lei é chata? Levanta a mão. Às vezes é chata, mas é necessário. A lei é necessária. A lei é tão importante, irmãos. Tem uma pesquisa feita um tempo atrás nos Estados Unidos, médicos, psiquiatras, psicanálise, todos os caras estudiosos que estudam a mente do ser humano, eles chegaram à seguinte conclusão: que se o homem não tiver nenhuma lei que rege a vida dele, ele auto se destrói. Ele auto se destrói. Sabe o que é isso? Se eu não tiver nada me guardando, que a lei me guarda, eu vou me destruir. E o que diz lá em Oséias 4:6? Eu quero esse texto, eu vou repetir ele várias vezes para a gente guardar. O meu povo está sendo destruído por falta de quê? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Ou de quem? Da palavra de Deus. Irmãos, olha a importância. O que as pessoas estão falando hoje, a Bíblia já falou lá atrás. Então, a função da lei, que Deus criou a lei, é para nos guardar, para nos proteger. Deus quer me proteger, quer proteger os irmãos. A lei é boa, e Paulo afirma isso. Sabemos que a lei é boa, se alguém usa de maneira adequada. Então a lei é boa, irmãos. A lei é para nos guardar, nos proteger. A lei é para o nosso bem. Só que nós não queremos obedecê-las, guardá-las. E em Salmos diz: guardei a sua lei, ou a sua palavra no meu coração, para não errar, não pecar, não se autodestruir. Então isso tem que estar na minha palavra, tem que estar na minha mente, no meu coração, para que eu guarde. A lei que nós estamos falando é a lei de Deus, que ela é suprema, ela que rege tudo. Antes de um homem falar lá no papel, botar num código civil, não mate, já falava que não mate. Não pode isso, a lei de Deus não falava. Então a lei de Deus, ela vem em primeiro lugar. Segundo ensinamento para nós, a lei de Deus é para nos aproximar dele e para revelar o pecado. A lei de Deus, antes, tinha 613 mandamentos, que eram constituídos leis civis, leis religiosas e leis morais. Depois ela foi resumida em 10 mandamentos. Ele está lá em Êxodo 20. E esses 10 mandamentos, tem os 5 primeiros, ele nos direciona para Deus. Então ele trata do homem para com Deus, que diz:
Não criar outros deuses diante dele, não adorar outros deuses, não fará imagens de escultura, enfim, é isso. Esses 5 primeiros mandamentos quer dizer o quê? É trato do homem com Deus. Então a importância do homem se relacionar com Deus, buscar esse Deus. E o que o mundo faz conosco hoje? Ele nos distrai, nos envolve de uma maneira, irmãos, que a gente não consegue se relacionar com Deus. Comigo é assim. E acredito que os irmãos também. A gente tem tempo para fazer tudo. Mas para ter uma hora, um momento de oração com Deus é difícil. Um momento consagrado ali, de consagrar. É difícil. Nós temos que controlar, vigiar, para ter esse momento com Deus. E o outro 5 mandamentos, os últimos 5 mandamentos, é para com o homem com o seu próximo. Não matar, e assim vai. É a relação do homem com o próximo. Que Jesus veio e resumiu isso em 2 mandamentos. Os 2 principais mandamentos. Que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar seu próximo como a nós mesmos, como a ti mesmo. Então a gente vê que desde o início Deus está preocupado conosco, comigo e com vocês. Deus é, meu irmão, Deus é bom demais, Deus é gracioso. A gente vê a graça de Deus agindo em todo o tempo. Lá atrás, hoje, Deus é bom. Deus quer o nosso bem. Deus não quer o nosso mal. Portanto, Ele nos dá a Tua palavra para nos ensinar e para nos destruir. E nós temos um grande inimigo, que é o mundo. Então a gente tem que enxergar isso. Irmão, minha função hoje aqui é instruir, é ensinar. Deus me deu essa palavra. Então, quero que os irmãos entendam. A gente tem que entender que a minha dificuldade e a sua dificuldade é o mundo. O mundo quer nos distrair para ficar longe de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais eu vou me destruir. Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então é isso que acontece. A gente fica longe de Deus e a gente vai se destruindo, porque a gente se envolve com as coisas do mundo. Acontece comigo, misericórdia. A gente tem que pedir todo dia a Deus, Deus, misericórdia. A gente tem que se esforçar. Irmãos, e um assunto que eu vou trazer para os irmãos, e quero que o irmão agora preste atenção. O que está nos destruindo hoje? O que tem me destruído hoje? O que mais tem tirado o meu tempo? Consumido o meu tempo? Tem coisas que são necessárias, mas tem coisas que não. O que tem consumido o meu tempo? Vamos avaliar, vamos pensar. Hoje, rede social, celular, séries, etc. Por exemplo, vou falar de mim. Vi um seriado, esqueci, não sei o nome agora, esqueci. Eu sei que tinha episódios, uns 5 episódios. E cada episódio daquele, não se fala, até esqueci o nome. Temporada, aí tem episódio, eu sei que lá tinha uns 30, 40 vídeos para assistir. Rapaz, assistindo aquilo em 2 dias, será 2, 3 dias. Chegava do trabalho, tomava um banho, lá no episódio. Rapaz, aquilo prende a gente de uma maneira que a gente não consegue desligar daquilo. E quando termina um, o que vai acontecer no outro? Rapaz, tem que assistir aquilo. E aquilo te envolve de uma maneira, você vai dormir que horas? Meia-noite, 1h da manhã, 5 da manhã. Rapaz, tem que trabalhar. Aquilo te envolve de uma maneira, te distrai. Rede social, as pessoas passam vendo, olha fulano, olha ciclano, e aquilo te distrai. E o pior não é isso, irmãos. O pior não é isso. Aquilo te destrói.
Essa palavra, irmão, é forte. Aquilo destrói você, destrói a mim. Aquilo não é para o nosso bem. Tem coisas, a Bíblia, Paulo diz o quê? Posso tudo, mas nem tudo me convém. Tem coisas que não me convêm, irmãos. Eu assisti um seriado, Jesus. Identificou, aprendi. Mas tem coisas que não convêm. Irmãos, e o ponto-chave dessa mensagem sobre o celular que eu estou falando. Eu quero destacar esse aparelho. Todo mundo tem hoje um celular. Não adianta. Isso é um mal do século. Isso é um mal. É uma ferramenta. Se você não souber usar, tem um lado bom. Ajuda profissionalmente. Mas tem um lado que te destrói. Aqui está destruindo famílias, lares, pessoas, como se fosse uma droga. Como se fosse uma droga. Valdemar, você está doido? De onde você tirou isso? Caso Eduardo, por favor, Caso Eduardo vai nos ajudar. Irmãos, eu venho pensando nisso já há um tempo, refletindo, e nunca pesquisei. Nunca pesquisei sobre isso. Mas eu tinha isso na minha cabeça. Isso não é bom para mim. Isso não é bom para mim. Vem me afastando. Tipo, os irmãos entrar na minha rede social, até no meu trabalho. Tem anos que eu não pude. Mas a última vez que eu postei uma coisa foi no ano passado. Eu tenho desligado de rede social. Eu tenho buscado isso. Porque eu vi que não está fazendo bem para mim. Eu tenho me desligado das redes sociais, do telefone. Minha esposa é prova. Eu chego em casa a maioria das vezes. Quando eu estou estudando, que às vezes eu fico bem. Estou estudando, estou pesquisando. Mas eu chego em casa e eu boto no modo avião o celular. Vira e mexe, né? Eu vou pesquisar, preciso pesquisar um livro, uma coisa, a gente vai lá e liga. Mas, como não está fazendo bom para mim, eu acredito que os irmãos também. É que ele vem destruindo a gente. Por quê? Valdemar, de onde você tirou essa notícia? Isso eu tive, já tenho refletido sobre isso há algum tempo. E eu contando essa mensagem, Deus falou muito no meu coração sobre isso. Para falar sobre esse assunto. Eu falei assim, Deus, mas onde eu vou tirar a minha cabeça? O irmão falou que eu estou doido. Aí eu fui pesquisar, que eu nunca tinha pesquisado. E ó, esse irmão pode fazer isso, pesquisar no Google lá. E olha a informação, primeira imagem, por favor. Obrigado pela ajuda, pela força. Olha o que diz. Pode os irmãos lerem, por favor? O uso excessivo do celular pode causar vício e problemas psicológicos. Embaixo também. Então assim, irmãos, olha a data. Isso nos Estados Unidos, tá? Porque aqui no Brasil só vai chegar aqui quando todo mundo tiver mal, né? A informação chega aqui por último. Tá? Então assim, a gente passa horas e horas com esses aparelhos. Se a gente pegar lá e pesquisar, que isso tem no smartphone, quanto tempo eu fiquei ligado na internet, buscando lá os seus dados móveis, você vai ver, irmão, você passou 10 horas no smartphone. Irmão, 10 horas no smartphone, cadê o restante? Aí sua família não é. Aí você vai, você está viajando aí. Irmão, você deixou a sua família de lado. Não deu valor, teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu avô, as pessoas que te amam. A pior coisa na vida é você ter um arrependimento depois. Então, vamos acordar. Dá valor à tua mãe quanto você tem. Dá valor ao seu avô, sua avó quanto você tem, quanto você pode. Seu irmão quer brincar contigo, para mim, para minhas filhas. Daqui a pouco eu estou lá gigante e eu não curti minhas filhas. Essa mensagem é para mim, irmãos. Dá valor à sua irmã, seus amigos que precisam de você. E por que isso? O mundo faz isso conosco. Primeiro mandamento, maior, amar a Deus, estar ligado com Deus. Segundo é com quem? Seu próximo. Com a rede, com o smartphone, com a internet, você se desliga do mundo e fica sozinho, isolado. E é isso que o diabo quer. É isso que o inimigo quer.
Irmão Jorge, você está no irmão Jorge aqui, ele falou muito sobre isso. E a revista passada, ela falou muito sobre isso. A unidade da igreja. A igreja precisa estar junto, unido, comunhão. Irmão Jorge citou uma frase lá que ficou, a gente vai aprendendo, né? Sou mais novo lá na IBD, aprendo com o irmão Jorge, com o irmão Adriano, com o irmão está conosco ali, o irmão Daci, eu esqueci o nome agora, irmão desculpa. Irmão Jorge cita uma frase: relacionamento interpessoal. É isso aqui, ó. E o mundo quer roubar isso de nós. A gente não dá valor aos nossos pais, as pessoas que estão em volta nós, nossos filhos. A gente perde 10 ou mais horas no telefone. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, a gente tem que acordar. A gente tem que pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Temos que se relacionar com o nosso Pai e com nossos irmãos. E uma coisa que me chama a atenção também, vou passar primeiro aqui, Azular, vamos ver, dar continuidade às imagens, para não ficar nas minhas palavras, só os irmãos pesquisarem. Vamos ler, por favor, para entendimento. O uso abusivo do smartphone pode gerar transtornos psíquicos, como ansiedade, durante depressão. O transtorno já tem nome: nomofobia, medo de ficar sem o celular. Longe do aparelho, o indivíduo fica ansioso, com a sensação de estar perdendo informações importantes, ou ainda excessivamente angustiado. Irmãos, isso vai nos destruir. Se não nos acordarmos, vai destruir a minha vida e destruir a vida a sua vida. Primeiro, vamos lá, Mateus, que é o cara da medicina aí. Quando a pessoa está doente, Mateus, quais os sintomas? Toda doença tem um sintoma. Primeiro sintoma, para o médico lá chegar, né? O que está sentindo? Primeiro sintoma, a pessoa não consegue ficar longe do celular. Segundo sintoma, passa horas e horas no celular. Segundo sintoma. Terceiro, vai dormir altas horas e fica a noite toda no celular. Irmãos, a gente tem um sobrinho, por isso a gente tem que se acordar. Você vai ter um sobrinho, vai ter alguém na tua vida que vai lá em casa, que faz esse final de semana conosco lá. Rapaz, o garoto não larga o celular, eu fico entediado com aquilo. Aí vamos brincar. Aí eu desligo ele, mas ele sabe para onde vai. E quando a gente tira, rapaz, o garoto se isola no cantinho dele lá, não quer falar pra ninguém. Aí uma vez, contando aqui uma brincadeira cristã, tá, gente? Eu desliguei o Wi-Fi pra desconectar ele, entendeu? Rapaz, o garoto ficou doido, cara. Pastor, vamos desligar o Wi-Fi aqui na igreja. Ai. Gente, é sério, a gente tá rindo pra descontrair, mas é sério, irmãos, pelo amor de Deus. Às vezes eu tenho com minha esposa também, vamos ver, ligado? Teste, olha, será que eu tô doido? Vou fazer uns testes. Se a teoria é minha, eu tô meio louco. Tô viajando na palavra de Deus, graças a Deus. E falei, vou fazer uns testes, né? E é verdade, é como hoje comigo. Irmãos, uma coisa que ficou, eu sou o cara que estava pensando nisso. A gente teve um culto aqui, retiro dos jovens. Irmãos, crianças, misericórdia, Senhor. Crianças, cara, o demônio maligno possuindo. Crianças sentindo crise de ansiedade. Por que isso, cara? Por quê? Eu pergunto por quê? E a única explicação que eu encontrei foi isso. Irmão, criança isolada, sem ninguém. Tem os conselhos dos próximos, dos antigos, que falam o quê? Mente vazia. Irmão, não tem motivo,
Que explicação? Eu fico buscando Deus, que explicação tem? Não tem. Com quem que essa criança está próximo? Cara, eu falo isso porque eu tenho duas crianças, meus sobrinhos, cara. Tem sobrinhos, olha aqui tem 3, 6, 7. Se não tiver um perdido, vai embaixo, né? Então, assim, pelo amor de Deus, cara. Estou falando aqui na linguagem dos jovens, pelo amor de Deus. Cara, pelo amor de Deus. Não tem como. Gente, Isabela, Mariana, Milena, Ronan, tá mais novo. A irmã, eu esqueci, agora fugiu o nome, tá lá atrás, tá escondidinha, ela tá te vendo aí. Mateus, a Joyce, Letícia, Bernardo, Sofia, Maísha, Lohane, Iverson, Júnior, né? Não pode falar isso, o Júnior fica bravo. Lucas, mas quem? A garotinha, a irmãzinha lá com a filhota dela. Mas quem? O Isaac. O Isaac lá escondido, que eu não vi. Totoro, né? Como chama agora o Totoro mais, vai ser Carlos Eduardo. Totoro, se liga, tô ligado em você, hein? Carlos Eduardo. Jonathan. Mateus da medicina. Daqui a pouco vai ser o nosso médico aí. Mas quem? Tá? As crianças. Tô te vendo aí. Não esconde não. Fugiu o nome. Gente, pode o nome, que eu tô aqui. Isso aí não. Ramon, Maria Clara, a neta do irmão. Qual o nome? Joana. Eles contam lá, ó. Aposta ele aí. Derek, Rafaela. Irmãos, olha as crianças. De quem eu devia ensinar? De quem eu devia instruir? O garotinho, o filho do irmão lá atrás. Está escondido aí atrás do irmão. Você também. Neto do irmão Israel, os netos, as netas. Não sei se tem mais. Então assim, irmãos, isso é sério. Não é brincadeira. Se isso me faz mal, quem? Fala. Esther. Ah, Estherzinha. É o Jonathan, teu pai lá, ó. Teu pai. Milês. Lá embaixo, né? Então, irmãos, isso é sério. Isso é sério. E a palavra nos revela quais são. O que a gente tem que ficar longe. E eu quero continuar tinha imagens, irmãos, muito mais fortes. Mas para preservar as crianças, eu não coloquei. Mas os irmãos sabem o que eu estou falando. Se a Érica descesse, eu ia descer com as meninas, eu ia falar, Érica, não desce com as crianças hoje. Então as crianças já estão todo mundo aqui. Continua as imagens lá, no futuro. Vem para casa do lado, né? Olha só, irmãos. O que a droga faz? Uma menina famosa, tinha tudo, dinheiro, tudo. Olha o que as drogas fizeram com ela. Aí Valdemar, isso não tem nada a ver. Foi assim que disseram para ela. Cheira aqui, não tem nada a ver. Fuma aqui, não tem nada a ver. Foi isso que disseram para ela. Não tem nada a ver. Esse nada a ver, o pastor fala, se não me engano, né? O diabo está cheio, não tem nada a ver. Faz isso. Quem vai te dar isso aí é seus amigos. Não é que estão longe de você. Olha, você está rindo? Olha como ela ficou. Por quê? Vício. Próximo, por favor. Vou citar nome que eu nem conheço. Eu não sei nem. Olha como ficou. A menina linda, bonita. Por que ficou assim? Por causa do vício, por causa das drogas, maconha, cocaína, bebida. É isso que tem afundado a gente. Destruído o homem. E o celular é uma ferramenta, se você não se ligar, vai te destruir também. Vai me destruir, vai destruir você. Próximo, por favor. Pessoas famosas, com dinheiro.
Ah, Valdemar, eu quero ficar rico, eu quero dinheiro. Meu irmão, pode trabalhar, vai trabalhar que Deus vai te abençoar. Agora a pessoa... Ah, é porque as redes sociais enganam. Sabe por que ela engana a rede social? Que ela só mostra a felicidade, que é mentira. Aí te induz a ficar insatisfeito porque você não tem certas coisas. Pessoas ricas, com dinheiro, com fama, e olha como ficaram. Olha como ficaram. Jonathan conta uma história que tinha um patrão dele. Está aqui da Jonathan. Pode? Já falei, né? Tem como voltar atrás. O patrão dele tinha muito dinheiro, que o próprio pessoa falou que daria para bancar 5 gerações dele. E o cara, qual era o desejo dele, João? Fala aí. Vender tudo que tinha para ter felicidade. Queria felicidade. Então, dinheiro não significa ser feliz. Tá? Vamos tirar essa ilusão do mundo. A primeira ilusão do mundo é essa. Pode continuar, doutor. Esse pessoal conhece, né? Qual o nome? Nem vou pronunciar não, pessoal. Nem em português, eu imagino no inglês. Pode passar do hoje. Acabou? Então assim, irmãos. O que eu quero ser, para concluir a mensagem? Como as drogas, o álcool. A gente tem que ter, gente, misericórdia como cristão. Porque as pessoas estão lá, elas querem sair, mas não conseguem. Porque o nosso relacionamento com Deus é importante. Porque nós podemos ser agentes de luz para aquelas pessoas, para ajudá-las a sair. Um cara viciado, drogado, enfim, ele não consegue sair. A gente tem que ser luz para eles e tentar ajudar de alguma maneira, não julgá-los. Ah, o cara não sai, o Adriano trabalha com isso. O cara quer, mas ele não consegue. A gente tem que pedir a Deus, orar, interceder, buscar essa pessoa. E o que eu quero deixar para os irmãos é o seguinte: como as drogas, o álcool, a bebida, o smartphone, se a gente não souber usar, vai nos destruir. Então, fica a observação, a instrução pela palavra de Deus, que diz, o texto que eu li, vamos ler mais fora do texto. O texto que eu li, ele ensina, verso 11, para concluir. E Paulo orienta Timóteo que a gente deve ficar na sã doutrina. E a sã doutrina é a palavra de Deus, é temer a Deus e é obedecer às leis de Deus, que continua valendo até hoje. As leis morais, não as leis religiosas, as leis de sacrifício, isso é passado. As leis morais sempre existiram, elas vão continuar até hoje. Que é o quê? Os 2 mandamentos: buscar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo. Então, o mundo quer nos destruir para que nós não façamos aquilo que Deus quer. Então, irmãos, vamos tomar cuidado, crianças, jovens, adolescentes, adultos, com essa ferramenta. É uma poderosa ferramenta que podemos usar por bem, mas cuidado. Eu não concluí essa parte. Como mostrar, como você pode avaliar seu filho? Fica horas e horas no telefone, fica isolado, marca a hora quando ele está. Você está dormindo, virando a noite. Meu sobrinho virava a noite, tá? Teve uma sobrinha filha da Rosilene, Luana, vira a noite. E aquilo, primeira, como se você vai detectar aqui, vai identificar insônia. A criança vai querer dormir. Vai ficar horas e horas, não vai ver, está dormindo, trocou noite por dia. Isso começa a trocar, virar a cabeça da criança, não ficar adultos, todo mundo. Não é só criança não, tá? Começa a ficar doido, aí começa a dar insônia, preocupação, começa a ver coisas, enfim, a gente tem que tomar cuidado. Vem a ansiedade, se isola, vem a depressão. Uma coisa vai afundando, vai puxando a outra. Então,
Vamos tomar cuidado. Essa palavra é para mim, para minha família, para minha casa e para todos os irmãos. E nós temos observação nesse detalhe, tá bom, irmãos? Eu quero orar, que eu esqueci de orar no início, para a gente encerrar. Vai lá para o nosso pastor, né? Depois, Deus, Pai querido, Pai amado, Pai santo, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Pai, eu falei aquilo que o Senhor me deu, que eu entendi que era para ser falado. Que não seja a minha palavra, Senhor, mas seja o seu ensinamento para nós, seja a sua lei. Senhor, e sabemos que tua lei é boa, a tua lei é perfeita, Pai. Mostra o seu amor por nós. Senhor, cuida das nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, nosso povo, Senhor. Tenha misericórdia, Deus. Senhor Deus, tenha misericórdia das nossas crianças, Pai. Pai, dos nossos jovens. Pai, tenha misericórdia das pessoas que não te conhecem, que estão afundadas, Pai. Pai, Deus, nos ajude, Pai, a tirar essas pessoas, a levar uma luz para elas, Pai. Não temos mérito, Deus. Eu não tenho mérito nenhum, mas por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, Senhor, nos usa como ferramenta nas tuas mãos. Cada um aqui tem um dom, foi chamado para um propósito seu, e que não deixamos nossos dons de lado, aquilo que o Senhor nos deu, para falar do teu amor e da tua graça, Senhor. Usa minha vida conforme o Senhor quer, direciona para o caminho certo, aquilo que o Senhor tem me chamado, Pai, para que eu me encontre. Me ajude, Pai, nisso. Pai, eu não sou perfeito, mas eu te peço misericórdia na minha vida, Pai. Eu te peço misericórdia na vida da família do pastor, dessa igreja, o homem dessa igreja, cuida dele, da família dele, Pai, para que ele mantenha forte, firme, e para passar os seus ensinamentos para nós, Pai. Para todos os líderes dessa igreja, cada professora da EBD, departamento infantil, a Érica e os demais professores, Pai, ensina elas, para ensinar a tua palavra, Deus. Para essas crianças não venham, Pai, nunca esquecer dos teus caminhos. E, Pai, nos abençoa, Pai. Tenha misericórdia desse bairro, Pai. Que essa igreja, Pai, seja a luz para esse bairro. Pai, e que nós, como corpo, em Cristo, estejamos unidos, forte, firme, para fazer a tua vontade, Deus. Essa oração que eu faço, no nome santo de Jesus. Amém e amém.